Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente por meio dessa palavra. Que o Espírito de Deus possa nos conduzir em virtude e amor para nos capacitar e para que nós venhamos a vivenciar a boa obra que Ele preparou para nós de antemão. Vamos lá, vamos para mais um tijolinho nessa edificação. Vamos colocar mais uma construção, mais um pensamento de sabedoria para dentro. Vamos nos encher do Espírito. E o texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12. Quero ler com vocês a partir do verso 4. Para aquilo que o Senhor quer falar conosco, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor é a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Que palavra maravilhosa, não é verdade, irmãos? Ela fala sobre o propósito, e o propósito da igreja. Paulo está escrevendo a Coríntios, e Coríntios eles tinham um pequeno probleminha lá com uma questão de aparecer pelo dom de línguas. Tinham muitos irmãos do Xalabalabalai lá querendo dizer que aquele dom era o dom, aquele dom seria o dom que Deus mais usaria, embora a igreja não entendesse muito bem o que os irmãos estavam falando. Era como se eles se considerassem espirituais e estavam trazendo para dentro da igreja, para dentro do seio da igreja, para dentro do pensamento da igreja, algo que é mundano, algo das pessoas se sentirem maiores ou melhores por causa de uma função, por causa de um cargo ou por causa de um dom. E Paulo está trazendo a explicação de forma sábia. Eu quero trazer esses 3 versículos para a nossa vida porque eles falam de propósito. E o propósito serve para curar feridas, as nossas e as dos irmãos que estão em volta. Vamos lá? Começa falando assim, ó: existem tipos diferentes de dons espirituais. Eu gosto dessa parte. Por quê, irmão? Porque existem aptidões, existem situações, existem realidades que só vivenciaremos quando nascermos do Espírito. E quando nascemos do Espírito? Quando mergulhamos nas águas, quando somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando aqui do olhinho lá que a gente recebe na igreja. Eu recebi, irmão. E logicamente tem um sentido simbólico e profético, e Deus de fato unge algumas pessoas para um serviço especial, mas isso não quer dizer que se refere somente às pessoas lá da igreja, não, irmão, é para todos. A igreja de Jesus Cristo, ela é um organismo vivo, e a tendência e o propósito de Deus para esse organismo vivo é que ele se ramifique em todas as esferas da sociedade, para que nós possamos, através dessas aptidões, espalhar a palavra por meio daquilo que nós fazemos. Mas existem aptidões que vão ser desenvolvidas somente quando nascemos de novo, quando nascemos do Espírito. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Esses dons são espirituais e somente quando nascemos do Espírito poderemos desenvolver. É necessário focar nesses dons, irmãos. Olha, eles são desenvolvidos somente por Deus. Olha só o que aconteceu na construção do tabernáculo. Quando o tabernáculo de Deus, ele representa justamente aqui o nosso corpo na antiga aliança, na aliança a qual Moisés estabeleceu. E quando Deus deu a planta ali para Moisés e mostrou todas as instruções que ele deveria fazer, ele falou para Moisés: Moisés, chama todos os homens, os melhores artesãos, os melhores pintores, os melhores escultores, e eu os encherei do meu Espírito Santo. Mas eu quero ler o versículo de um deles com vocês, que está em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, para nós ilustrarmos isso que eu estou falando aqui. Olha só: o Senhor disse mais a Moisés, Êxodo 31, versículo 1, versículo 2, eu escolhi, ele está falando, eu que escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus.
Dei a ele habilidade, inteligência e conhecimento artístico para desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e esculpir pedras, para entalhar madeira e para fazer toda espécie de obra artesanal. É maravilhoso, não é, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu fico muito empolgado. Por quê? Porque além de Deus falar para Moisés escolher homens que já trabalhavam com isso, como por exemplo nós vemos Jesus escolhendo Pedro e muitas vezes colocando Pedro diante de uma pescaria. Para quê? Para que ele viesse a pescar homens futuramente. Ele fala assim, ó, eu ainda o enchi com o meu espírito. Porque, irmão, imagina Deus na nossa função, naquele prego que nós batemos ali várias vezes, tap, tap, tap. Aí imagina a mão de Deus segurando a nossa aqui e ele batendo aquele prego conosco. Que perfeição de desenvolvimento através de uma habilidade, de um dom espiritual desempenhado e que o próprio Deus ajuda, sustenta e fortalece e nos conduz até o final. Sei que o Espírito Santo tem mais obras, como por exemplo a luta contra o pecado, mas a capacitação para que nós venhamos a desempenhar o nosso ministério também vem dele. E é o que Paulo fala, é a fonte de todos eles. É a fonte de todos eles, irmãos. O Espírito Santo é a fonte do poder que nós precisamos. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu não sei, mas por exemplo, se você é casado e casada com o Espírito Santo de Deus, você vai ser muito melhor marido, você vai ser muito melhor esposa. Se você, por exemplo, é empresário, com o Espírito Santo de Deus, a sua visão, a sua ampliação para aquilo que se refere à sua empresa, porque Deus conhece a sua empresa nos mínimos detalhes, maior do que você acredite, Deus lhe dará capacidade, ele é a fonte de poder que nós precisamos para todo o ministério desenvolvido. Logicamente, irmão, isso vai ser direcionado para o propósito dele. Deus é proposital, ele não faz nada sem propósito. Deus não trabalha sem propósito, irmão. Todas as vezes que nós olhamos para a figura de Jesus, todas as vezes que nós olhamos para o Mestre se locomovendo aqui no planeta Terra, nós percebemos justamente duas características dele, irmão. Intencionalidade, ou seja, ele é intencional, ele vai direto. E propósito, ele tem propósito, ele tem um objetivo a concluir, ele vai e faz. Jesus é um homem que vai e faz, e Jesus é a expressão perfeita do caráter de Deus. Então Deus é intencional, Deus é proposital, ele age com intenção e com propósito, e ele nos capacita a essa obra a agir da mesma forma, irmão. E vem dele, a fonte é dele. Olha, eu falo para vocês, irmãos, e quero dar um testemunho pessoal. Muitas vezes, muitas e não poucas vezes, algumas vezes, alguns textos a gente conhece da palavra de Deus. E eu já li a palavra de Deus vamos dizer, de cabo a rabo, 3 vezes completa. Mas eu leio ela muito procurando respostas, picados. Eu uso a Bíblia o dia inteiro na minha vida, irmãos. Ela é uma ferramenta, a qual ela está dentro do meu celular. O irmão Elias até trouxe aí algumas que eu já estou usando aqui, que é a ARA, a versão ARA, e ela é muito boa de fato. Ela tem ali a que eu puxei aqui, a que eu baixei aqui, ela tem alguns, como é que eu vou falar para vocês, alguns significados de algumas palavras da Bíblia, e junto com elas eu trago algumas coisas que é eu que faço, eu estudo logicamente, mas ele é a fonte, porque a hora que eu me deparo com um texto, a hora que eu venho aqui para ministrar para vocês, eu muitas vezes falei para o Senhor, eu não sei como falar, eu não sei o que eu vou falar a respeito desse texto. Eu ouço o Espírito Santo falando para mim, Alisson, senta, olha para mim e faz. Irmão, e flui de maneira tão fácil assim. Eu sei que daí do lado daí vocês percebem que é fácil, mas antes de começar, para mim não é fácil. Assim, não é que é fácil, a gente se torna mais fácil a partir do momento que fazemos repetidas vezes. E não estou aqui usando de modéstia nem nada, irmão. É porque eu sei que a fonte é ele. Que a partir do momento que ele sair da minha vida e a minha relação com ele for cortada ou interrompida por algum motivo, por algum desvio de conduta minha, porque da parte dele ele jamais vai fazer isso, irmão. Jamais. Deus, ele nos segura firme, e isso sempre vem da nossa parte. Eu perco isso. Eu perco essa habilidade, eu perco esse poder que
que pode, sabe, transformar vidas. Agora não se trata de mim, não se trata do vaso, se trata dele, porque o poder é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo do que convence do juízo. E logicamente eu estou falando aqui de vocês daquilo que é um ministério espiritual meu, que vem da pregação, de ensino, de profecias e pastoreio, de cuidar daquilo que é o rebanho de Deus. Mas Deus tem isso em todas as áreas da vida. Vamos ler um texto que está em Hebreus 2, versículo 4, para ilustrar isso. Ele fala, ó, Deus sempre tem nos mostrado que essas mensagens são verdadeiras, por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres, e concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem, de acordo com a sua vontade. Por que, irmão, que eu sei que é dele? Porque se os sinais, as maravilhas e os diferentes milagres não acompanharem aquilo que nós estamos falando, tem alguma coisa de Deus nisso? As pessoas vão crer? Não, irmão, não vão crer, não vão, sabe, Deus sabe disso, é por isso que ele faz. Logicamente ele faz para quem crê, e é o dom que é especial, ou seja, o que vem de Deus é especial. Nós mesmos não somos especiais. E quando eu falo de especial, irmão, eu gosto de tomar cuidado com essa palavra, porque algumas pessoas, quando entendem que tem um dom especial, elas se sentem especiais. Nós não somos especiais. Deus não age com favoritismo. Deus não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. Da parte do Espírito Santo, aqueles que creem. Aqueles que creem. A acepção aqui é de atitude, nós percebemos isso no relato das Escrituras. E Paulo continua falando, existem tipos diferentes de serviços, mas Senhor a quem nós servimos é o mesmo, irmão. O Senhor que nós servimos é o mesmo. Então, a cada pessoa, um propósito, percebe? Tipos diferentes de serviços. Até dentro da própria igreja de Deus nós vemos profecia, nós vemos evangelismo, alguns... Não impede, por exemplo, eu sei que o Senhor me deu várias aptidões, não impede dele dar várias aptidões e de você buscar, de nós buscarmos mais aptidões, eu sempre busco mais, mas a cada pessoa um propósito, um propósito diferente, um serviço. Olha, ele fala, e o Senhor a quem servimos é o mesmo, ou seja, é Deus quem designa, é Deus quem designa o propósito. O propósito foi firmado no céu para que nós andássemos nele. Eu gosto do texto do chamado de Paulo, e eu quero ler com vocês o chamado de Paulo, e logo abaixo nós vemos logo o autor Lucas colocando também um outro chamado. Nós vamos falar sobre os dois, mas quando Ananias vai lá colocar a mão na cabeça de Paulo, morrendo de medo, porque Paulo era matador de cristão, irmão, discutindo com Deus, Senhor, o Senhor sabe quem que é esse homem? Muitas vezes nós somos assim, né, irmão? Queremos pregar para Deus, né? Queremos mostrar para Deus quem a pessoa é. E, e a gente não muda o coração de Deus, irmão, não tem como. Não tem como, Deus conhece, e Ele sabe por que nós fomos criados. Ele sabe quem é você, meu irmão. Ele sabe quem é você, meu irmão, Deus sabe. Deus sabe exatamente quem somos nós. Mas eu gosto no versículo 15, porque a resposta do Senhor para Ananias é magnífica. Olha, ele fala, porém o Senhor disse a Ananias, vá fazer o que eu digo. Quantas vezes o Senhor fala assim conosco? Eu tô rindo de nervoso, irmão, porque às vezes a gente não quer, mas o Senhor fala, vá fazer o que eu digo, porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. Mas eu gosto porque muitas vezes nós confundimos isso como um serviço da igreja, sabe? Na questão de levar a mensagem, o Senhor usa tudo para levar a mensagem. Olha o que o próprio livro de Atos 9, no versículo 36, um pouco mais abaixo, agora falando de Pedro, e Pedro visitando, ressuscitando uma mulher chamada Tábita, que era Dorcas, ele fala, na cidade de Jope havia uma mulher, versículo 36, chamada Tabita, que em grego é Dorcas, uma crente que estava sempre praticando boas obras e dando esmolas. E ela morreu, irmão. Aí no versículo 39 fala assim, ó, assim Pedro foi com eles, porque chamaram Pedro, porque ela morreu. Era uma mulher que fazia falta para a comunidade. Era uma mulher muito querida, muito amada. E ó, assim Pedro foi com eles. E logo que chegou, levaram Pedro para cima, ao lugar onde Dorcas estava. A sala se encontrava cheia de viúvas que choravam e mostravam-lhe
os vestidos e outras roupas que Dorcas tinham feito para ela. Percebe que Dorcas consolava aquelas mulheres através do seu trabalho, através da sua costura, através do que ela fazia. Ela implantava a sementinha do amor de Deus, irmão. Isso é maravilhoso demais. Por quê? Porque muitas pessoas confundem, irmão. Sabe, o serviço ministerial com algo relacionado à estrutura. E quando eu falo a estrutura, é a ordem do templo de Deus, da igreja, sabe, firmada. Irmão, nada contra, mas Deus pode usar tanto o diácono, o presbítero, como usar o empresário, como usar a esposa para agradar o marido, como usar o filho para obedecer o pai. Qualquer coisa é um trabalho para o Senhor. E é aqui que nós vamos chegar, porque é o Senhor que designa. E no versículo versículo 6 ele fala: Deus trabalha de maneiras diferentes, irmão. Deus trabalha de maneira diferente. Ninguém, irmão, pode dizer como Deus trabalhar. Ninguém. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Rai, soi cantaraia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Balai seterecondoranda sicochocoranda raia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Sharaia. Isaías capítulo 43, versículo 13. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode dizer como Deus fazer, irmão. Ninguém. Olha, Deus trabalha de maneiras diferentes. Eu quero te perguntar, irmão. Quero te perguntar, minha irmã, ele te chamou para quê? Olha, mas eu não me sinto capacitado, irmão. Deixa eu te falar. Vou voltar um pouquinho aqui no versículo 4. O mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Irmão, quando nós colocamos a expectativa em homens, Atos 5:29 fala que nós devemos obedecer, importa-nos obedecer muito mais a Deus do que qualquer autoridade humana. Quando nós colocamos a expectativa em homens, nós vamos nos frustrar, porque o homem é sentimental, o homem, ele se move, muitos deles não aprenderam ainda a se mover além dos desejos, muitas mulheres ainda não se aprenderam a mover além das suas emoções, não se moveram, aprenderam a mover pelo Espírito, mas é em Deus. Por quê? Irmão, eu já me decepcionei até comigo mesmo. Você nunca ficou se decepcionado? Ou eu tô falando aqui alguma coisa que não aconteceu na sua vida? Eu já me decepcionei comigo. Não, é nele, irmão, é no trabalho dele. Olha, Deus trabalha de maneiras diferentes, irmão. 1 de Pedro, quero ler com vocês, lembrei desse versículo, 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Ministrei ele, vou ministrar de novo. Fala assim, ó: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que a estão utilizando para se ajudarem mutuamente. É para eu ajudo o irmão me ajuda. Sabe? Eu prego, o irmão ora. É assim, irmão. Transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Aos outros. Ajudam-se mutuamente e transmitam aos outros, para que não fique pesado, irmão. E é assim que Deus escolheu fazer. O plano é dele. E olha, vai vir desânimo, vai vir tristeza, vai vir dor, mas Deus sempre chega primeiro, justamente nos concedendo ânimo para combater o desânimo, enchendo o nosso coração de alegria para que a tristeza não encontre espaço e nos conduzindo em vitória, em triunfo, para que possamos abranger através desse organismo vivo chamado igreja, o amor de Deus, a palavra implantada que é poderosa para mostrar as muitas formas, a multiforme graça de Deus. E eu quero partir para o final, porque ele fala: mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. É Ele, meu irmão. Todo o trabalho que fazemos é obra dele. Todos. Eu parei de dar atenção a homens, irmão, e comecei a me concentrar justamente praticando Mateus 6,6 no meu quarto secreto.
E recomendo que vocês, irmãos, você, minha irmã, caso não saiba qual o seu propósito, gaste muito tempo em oração, conversando com Deus sobre este propósito, porque é esse propósito que vai trazer a plenitude de vida para o seu coração, alegria e satisfação, realização pessoal. Imagina, irmão, uma pessoa que nasceu para ser médica, trabalhando numa construção, ela vai viver frustrada. Imagina uma mulher, irmão, que nasceu para ser casada com um homem bom e Deus separou um homem maravilhoso para ela vivendo solteira, porque algumas pessoas da família dela ou algumas decepções amorosas no meio do caminho conduziram ela a essa tristeza, vai viver frustrada, decepcionada. Imagina, irmão, uma pessoa que nasceu para ser pastor, trabalhando, até sendo bem sucedida, muito rico, com uma empresa, mas a felicidade não a alcançará, porque Deus não está naquilo. Olha, Satanás, irmão, não é todo monte que é de Deus, não. Satanás levou Jesus Cristo em Mateus 4 para ser tentado no alto do monte, mas o Espírito Santo, a palavra fala que levou Jesus para o deserto, e nós vemos o diabo levando aquele gadareno para o deserto. Então não são lugares, não são circunstâncias, mas olha, João 4:23, e bem verdade que já chegou o tempo em que não será necessário adorar nem no templo e nem no monte, mas adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nesse momento nós começamos a entender que faz total sentido Colossenses capítulo 3, versículo 3. Quando forem fazer o trabalho, façam de todo o coração para o Senhor e não para homens, porque o Senhor no devido tempo o recompensará. E partindo nessa linha de pensamento, podemos concluir que tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós vimos serviu só para nos lapidar, para chegar a um lugar de coração tranquilo, de alma tranquila, mente tranquila e alma tranquila, mente descansada e alma tranquila. É isso, irmão. E aí nós entendemos o que Paulo escreve em Romanos 8:28, e eu quero partir por final. Mente calma e alma tranquila. Mente calma e alma tranquila. Romanos 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. E foi Ele que colocou o querer, e Ele também vai realizar por meio do seu Espírito. Saiba que esse trabalho para o Senhor não é em vão, e no determinado tempo o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.